Boa noite, igreja. Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sendo derramado abundantemente na sua vida, na sua casa e em toda a sua família, amém? E você que nos acompanha aí no conforto do seu lar, sinto no meu abraço, que a paz do nosso Deus esteja atuando poderosamente aí onde vocês estiverem, e que o Senhor fale profundamente com vocês nessa noite, amém? O nosso pastor continua de férias, né? Então, que em todas as nossas orações, ele sempre deixa um abraço para a igreja, que em todas as nossas orações nós estejamos colocando o nosso pastor no altar e a nossa pastora no altar do Senhor. Estamos no ano da provisão e eu creio que no final desse ano, muitas pessoas subirão aqui para falar o que Deus fez na vida. Eu quero ser uma dessas pessoas. O meu coração está com bastante expectativa, que Deus vai fazer coisas tremendas na minha vida. Mas nós precisamos aprender a colocar em prática as chaves que nós estamos recebendo. Porque muitas das vezes nós queremos de Deus, mas o que nós estamos dando? Como nós estamos buscando a Deus? E no momento, conversando com Deus, o Senhor colocou no meu coração, e essa noite nós vamos estar falando como ser cheios do Espírito, como ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero começar o seguinte: muitas das vezes a gente ouve algumas frases assim, eu creio que você já ouviu: Cristo sim eu quero, mas igreja não. Igreja dá muita mão de obra. Igreja é relacionamento. E eu quero dizer para vocês que é na igreja, é nos relacionamentos que nós somos quebrantados. Se nós nos isolarmos, nós não somos aferidos. Nós não temos que nos consertar. Nós não temos que nos ajustar. Da mesma forma que tem propostas de casamento hoje, as pessoas casam, cada um vai morar na sua casa, se ajuntam só para os momentos bons. Quando o outro fica chato, tchau, você vai para a sua casa e eu fico na minha. E isso chama de casamento. Isso não é casamento. Casamento é uma interpenetração de vidas. É um mais um se tornando um. É o grande mistério de Deus. Você já deve ter ouvido alguém dizer: você já encontrou a sua cara metade? O ser humano não é metade, o ser humano é inteiro. Se fosse meio mais meio formar um, não havia mistério nenhum nisso. Mas o grande mistério de Deus é um mais um se tornar uma pessoa. E para que os dois se tornem um, precisa haver quebrantamento. Precisa haver morte diária. Você precisa renunciar à sua vontade para viver a do outro. Isso é doação, isso é entrega, e isso só acontece aos pés da cruz. Da mesma forma a igreja, meus irmãos. A palavra de Deus diz lá em, deixa eu só confirmar, Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o companheiro afia o companheiro. É nos relacionamentos que nós somos ajustados. Porque da mesma forma que o casamento é a igreja, para que a igreja seja sarada, saudável, precisa haver quebrantamento, precisa haver consertos, precisa haver humilhação, precisa haver doação. E somente os quebrantados de coração serão cheios do Espírito. Não tem outro jeito, não tem outra forma. É somente os quebrantados de espírito que serão cheios. A palavra de Deus, ele diz lá em Salmo 34, 18, diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tremendo isso. Por isso, pertencer a uma comunidade como essa é um privilégio de Deus.
É um privilégio de Deus, porque é aqui que nós somos quebrantados. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 5. Nós vamos estar lendo do versículo 15 ao 22. Amém? Todos acharam? Efésios 5, do 15 ao 22. Ao 21, desculpa, irmãos. Palavra de, olha o título: Vida em Comunidade. Versículo 15: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-se uns aos outros por temor do Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Senhor meu Deus, aqui estou diante da tua presença, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, os meus irmãos. Senhor, que nesse momento nada, Senhor, venha impedir de ouvirmos a tua voz. Senhor, assim como o Senhor falou de uma forma profundamente comigo, fale com os teus filhos, fale com os meus irmãos, para que nós possamos sair daqui, Senhor, com nossas almas alimentadas por Ti, e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos dizer nessa noite. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Diz que Billy Graham foi de umas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, e conversando com o pastor disse: tem um diácono que está em disciplina, porque ele se embriagou. Então Billy Graham disse assim: os demais estão cheios do Espírito? O pastor disse: não posso dizer que sim. Então deveria estar em disciplina também, porque o mesmo texto que diz não vos embriagueis com vinho, diz deixai-vos encher pelo Espírito. Tremendo, né? Nós não podemos perder o equilíbrio que a bebida alcoólica produz, mas aqui o texto está dizendo: não seja dominado por nada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Tem algumas traduções que falam enchei-vos do Espírito, mas a mais correta é essa: deixai-vos encher. Porque quando diz enchei-vos, parece que eu pego uma caneca e eu me encho, quando no original está querendo dizer assim: deixai-vos encher. O Espírito Santo é como uma cachoeira, ele está caindo, mas nós muitas vezes somos como tampas, como vasilhas com tampa fechada. O Espírito está caindo, mas está batendo e nós não somos cheios. E hoje o Senhor está dizendo assim para a sua igreja, para mim: tire a tampa, deixai-vos encher. E é incrível a palavra de Deus, porque sempre que vem um verbo no imperativo, que denota uma ordem, nós encontramos verbos no gerúndio, mostrando como obedecer a essa ordem. Vamos fora do texto. Vamos lá para 1 Pedro ou 2 Pedro, deixa eu só confirmar, para não falar errado aqui para os irmãos. 1 Pedro 5:6. Um versículo que eu gosto muito: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Aí eu pergunto: mas como eu vou me humilhar diante de Deus?
Versículo seguinte responde: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, a oração genuína é um ato de humilhação, é um ato de humildade perante Deus. É eu me dobrar, é eu me curvar em dependência ao meu Deus. É eu chegar para o meu Deus e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu necessito de Ti, Senhor. É se curvar em dependência. E é isso que a palavra está nos dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, o que era humilhar-se perante Deus. E aqui, quando nós encontramos esse verbo determinando uma ordem, deixai-vos encher do Espírito, nós vamos ver quatro comportas que, se nós abrirmos, nós seremos cheias do Espírito. Primeira delas, falando entre vós com salmos. Muito tremendo isso. Será que, se nós usarmos na liturgia dos nossos cultos, recitar salmo, um levantar e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O outro levantar: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me ouviu. Será que isso nos vai encher do Espírito? Não pode ser isso que a Bíblia está falando. Eu fui a fundo. O que é o livro de Salmo? Por que nós gostamos tanto do livro de Salmos? Porque ele não é um compêndio teológico. O livro de Salmo é um livro escrito por pessoas normais como eu e você. Pessoas que expressam o que vai dentro deles. Pessoas que expressam a sua dor, a sua angústia, a sua mágoa. Eles expressam para fora o que vai dentro. Então, falar em salmos entre nós não é recitá-lo, mas sim é falar o que está dentro de nós. Muitas vezes nós viemos num culto maravilhoso como este, nós louvamos a Deus, mas nós saímos aqui vazios, sem sermos cheios, porque lá dentro de nós viemos com mágoa, com tristeza, com dor, com angústia. E nós precisamos aprender a falar entre nós com salmos. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos, que nós temos que pagar para as pessoas nos ouvir. Nós procuramos psicólogos, nós procuramos terapeutas, e isso é bom, porque a questão de nós falarmos, isso ajuda você, quando você coloca para fora o que está dentro de você. Mas eu olho e vejo, Deus criou a igreja para ser uma comunidade terapêutica, mas de mão dupla. Não só um fala, não. Eu falo e o outro fala. Mas a gente não pode, numa reunião grande como essa, falar em salmos. Não tem como. Tem que ser em grupos pequenos. Por isso, eu aconselho você a procurar uma célula. Você vai ganhando confiança dos teus irmãos. Lá você pode abrir seu coração, um grupo pequeno. Talvez você não consiga falar aqui, mas lá no teu grupo, Deus vai mostrando pessoas que você vai poder abrir o seu coração, vai poder falar o que está dentro da tua alma. Porque em última instância, depressão é a retenção das nossas emoções. Nós a represamos e ela nos adoece. Por isso, nós precisamos aprender a falar o que está dentro de nós. Então, escolha um irmão, peça a Deus que dê alguém de confiança em quem você pode falar, onde você pode ser real, onde você tira a máscara, onde você se torna verdadeiro. Primeiramente com Deus, e depois você precisa ter uma pessoa assim, para que você possa abrir o teu coração. Eu tenho uma irmã assim.
Tem vezes que eu digo: olha, irmã, estou precisando falar em salmo. E engraçado, porque eu abro o meu coração e ela abre, e choramos juntas, nos rendemos ao Senhor, e ali somos curadas. E ali nós abrimos com portas para o Espírito Santo nos encher. Irmãos, Deus está à procura de pessoas reais, não pessoas que finjam. Nós não precisamos de guerras. As guerras é para mostrar poder, quem tem poder maior. Nós não precisamos correr atrás de bênção para ter o melhor carro, para que nós possamos nos esnobar para o outro. Nós só precisamos ser reais, só reais. E é esses que Deus está à procura. E quando você se entrega, quando você confessa, quando você fala com Deus, e quando você conversa com o teu irmão, e você expõe o que dá dentro, alegra o coração de Deus. E nós estamos abrindo as vasilhas para que o Espírito Santo de Deus desça, porque o Espírito Santo não é um ato, não é um momento, não é uma segunda bênção, é um ato contínuo. É aqui, é em casa, é no meu trabalho, é na minha escola, onde eu for, eu tenho que estar sendo abastecida do Espírito Santo. O momento que eu estiver cheia dele, eu vou, vai ir caindo a presença de Deus aonde quer que eu ande. E aonde você andar, você vai sentir, as pessoas vão ver que ali está um servo de Deus. Onde você tocar será abençoado, ou o que você falar será a voz de Deus. Mas você precisa se colocar, tirar a tampa, seja honesto, seja real, porque todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades. Fantástico que John Paulo diz o seguinte: para uma saúde emocional, todos nós tenhamos que ter pelo menos algumas pessoas que nos conheçam profundamente, e uma pessoa, pelo menos uma, que nos conheça completamente. Então nós precisamos aprender. Quer ser cheio do Espírito? Fale em salmos com o seu irmão, procure alguém e abra aquilo que está dentro do seu coração. Amém? Segunda, com portas para que eu seja cheia do Espírito. A primeira, falando com salmos entre nós. A segunda, cantando e louvando de coração ao Senhor. Incrível como a música é algo fantástico. A música, ela penetra aonde uma mensagem talvez não consiga penetrar. Por isso que quando Davi tocava para Saul, o espírito maligno saía. Sabe por quê? Porque a música penetrava lá no fundo onde o inimigo estava alojado. A música, ela dedilha cordas da nossa alma. O ano passado foi um ano difícil, né? Um ano, eu creio que foi para muitas pessoas, muitas perdas de pessoas queridas. Perdi muitas pessoas naquele ano, pessoas muito amadas. E um sábado à tarde eu estava na minha casa, meus filhos tinham jogar bola, marido caminhando, eu sozinha com Deus. E começou a sentir no meu coração aquela angústia, aquela saudade das pessoas, porque nós somos humanos. As pessoas que haviam partido, coloquei um louvor tocando, e aquilo, meu coração sangrando, mas de repente chegou no estribilho que dizia assim: e lá no céu não haverá gemido, o céu será de glória para mim. Irmãos, a música penetrou no fundo da minha alma, e eu comecei a cantar, e a unção do alto desceu naquela tarde, naquele lugar, e eu pude desfrutar e sentir da presença de Deus, cantando.
Por isso que a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Quando você está triste, cante a Deus. Hoje temos música de todos os tipos, né, Diego? Quando estamos tristes, tem aquelas músicas. Estamos alegres, tem as músicas. Cante a Deus, faça essa experiência. Quando você estiver triste, começa a cantar, começa a louvar. Por isso eu acho que os momentos de louvor nós temos que aproveitar muito, muito, muito. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não nos preparamos para vir à igreja. A gente vem. Nós temos que nos preparar para vir o culto. Começa o culto lá na nossa casa. Senhor, hoje eu vou para a tua casa e eu quero que o Senhor fale poderosamente comigo. E eu vou expressar toda a minha gratidão, todo o meu louvor a Ti, cantando e exaltando o Teu santo nome. Cante, ergue as mãos, sente a vontade de erguer as mãos, ergue a mão. Sente vontade do louvor, de ajoelhar, ajoelha-se. Mas expressa a Deus tudo que está dentro do teu coração. Meu pai era uma família de 14 irmãos. Minha mãe já eram 3. Minha mãe, a princesinha da casa, sola de mulher, 2 irmãos. Meu pai vai morar num sítio perto aonde minha mãe morava. Se encantou pela minha mãe quando a viu. Sabe, amor à primeira vista? Se apaixonou. E meu pai tocava cavaquinho. Eu acho lindo quando ele contava as histórias para mim, que eles falavam. E que eles chegavam, eram lavradores, quando eles vinham da roça mais cedo, devido à chuva. Meu pai pegava o cavaquinho, tinha uma varanda na casa dele e um varandão na casa da minha avó. Que ali morava minha mãe. Meu pai começava a tocar e paquerar minha mãe. E isso ele fazia constantemente. Quando ele foi falar em namoro com ela, minha mãe já estava assim, caidinha por ele. Assim é com Deus. Nós chegamos perto de Deus e nos derramamos, cantamos, louvamos com o fundo da nossa alma. Isso agrada o coração de Deus. E na hora da palavra, Ele vai falar poderosamente com você. Amém? Você quer ser cheio do Espírito? Primeira coisa, você abrir comportas, falando com salmos entre vós. A segunda coisa, cantando e louvando o nome do Senhor. Terceira comportas, para que eu seja cheia do Espírito. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Quando diz todas, é todas. Romanos 8, a gente vai encontrar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não acreditar que nem um fio do meu cabelo cai, se não for permitido pelo Senhor, eu vou agradecer só nas coisas boas. Mas se eu tiver consciência que o dono do universo tem todo o controle nas suas mãos, e o melhor, Ele tem o controle da minha vida, e Ele tem o controle da sua vida. Nada acontece se não for permissão dEle. Ele tem o controle nas tuas mãos. Então nós temos que dar graças em tudo. Claro que nós temos que entender. Você perde alguém querido, alguém que você ama. Ai, Senhor, obrigada, meu pai morreu, Senhor, obrigada. Não é isso. Isso é ridículo. É eu ir para o meu quarto, com o coração em pranto, ajoelhar na presença de Deus, me curvar em dependência do meu Deus soberano e dizer: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor recolheu. Obrigada pelo tempo que Ele teve comigo na terra. Obrigada pelo tempo que meus pais tiveram comigo, pelos ensinamentos que eu aprendi, Senhor.
Agora me ajude a suportar a saudade deles. Gratidão a Deus. Agradeça a Deus pelo teu emprego. Mas quando muitas vezes você fica desempregado, agradeça a Deus porque Ele está no controle de tudo. Às vezes eu falo, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu agradeço porque o Senhor está escrevendo a minha história. Ele é soberano. Eu louvo a Deus porque aprendi desde cedo, desde criança, a soberania de Deus. Eu estou abaixo da soberania de Deus. Haja o que houver, Ele é Deus. Tem um louvor que eu gosto muito, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Semana passada eu estava em Penápolis. E eu ia ministrar no culto das mulheres. Aqui a gente chama Bela, né? Lá é MCM, Mulheres Cristãs em Missão. E Deus me deu uma palavra simplificando a vida. E eu estou na terça-feira, isso era na quarta. Surgiu um nódulo no pescoço do meu filho, num deles, um dos gêmeos. E o médico fez ultrassom, e pela ultrassom muito grande, mais de 4 centímetros. E ele disse, mãe, tem que fazer punção. O médico, pelo formato, tudo parece benigno, mas pelo tamanho, eu vi algo preocupante no olhar do médico. A gente como mãe, vocês pais, vocês sabem como, quando recebe uma notícia dessa, como a gente fica, né? A gente confia, a gente crê, mas somos humanos. E aquilo me deu uma tristeza, e eu lá preparando, eu falei, Senhor, isso não pode impedir, estou preparando. E Deus estava incrível, porque naquela mensagem Deus já estava falando comigo. Deus já estava lá na frente, Ele já tinha visto isso. E Deus estava ministrando no meu coração, né? Mas na hora que vem a notícia, e eu falo assim, eu fico encantada com o amor de Deus por mim, e o amor de Deus por você. Chega uma mensagem da pastora Márcia, conheci ela esses dias, pessoa incrível, e na mensagem dizia assim, ouvi esse hino e senti no meu coração, de mandar para você. Quando eu ouvi o hino, era a voz de Deus, não sei se vocês conhecem a turma do louvor, mas ele diz assim, quando dobrares o seu joelho, dobre também o seu coração. Batei e abrir-se-vos-á, batei e encontrarás descanso em mim. E Deus falava, filha, quando você dobrar o teu joelho, dobre também o teu coração, render-se à soberania de Deus. Entrei no meu quarto e disse, Senhor, eu creio que vai vir benigno. Se for da tua vontade, eu estou em parceria com o Senhor. E nós vamos trazer o reino e vai vir um resultado maravilhoso aqui. Porque aí eu vou estar orando segundo a tua vontade. Porque o que está na palavra, eu posso ter certeza que Deus vai ouvir. Mas tem coisas que eu dependo da soberania de Deus. E tenho que orar, mas Ele é soberano para Ele fazer o que lhe apraz. E aquilo chegou como um bálsamo no meu coração. Mandei até a música para o meu filho. Segunda-feira passada veio o resultado. Para a honra e glória do Senhor benigno. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é tremendo. Agora vai ter que fazer a cirurgia? Vai ter. Mas não precisa pressa. Deus, Ele está, então seja um coração grato a tudo, agradeça a Deus por tudo que Ele te deu, agradeça por essa igreja maravilhosa que Deus te colocou. Eu sou grata a Deus pela minha igreja, amo a igreja, amo vocês. Agradeça por tudo, tudo que o Senhor nos dá. Quarta e última comporta para abrir, para ser cheia do Espírito. A primeira delas, falando entre vós com salmos. A segunda, cantando e louvando ao nosso Deus. A terceira, dando graças em tudo.
A quarta, sujeitando-vos uns aos outros. Aqui o carro vai pegar. Tudo bonitinho até agora, né? E se você continuar lendo, terminar de ler o capítulo 5 de Efésios e o 6 até o 9, o apóstolo Paulo vai dar os relacionamentos mais importantes. E aqui é incrível, que diz assim: mulheres, sujeitai a vossos maridos, maridos, sujeitai as vossas mulheres, pais, sujeitando-se aos filhos, filhos, sujeitando-vos aos pais, patrão sujeitando ao empregado, empregado sujeitando ao patrão. Está na Bíblia. Quando a gente lê aquele texto de Filipenses 2, a Bíblia é incrível, irmãos. A gente tem que mergulhar nela. Não pegar texto isolado, não. Mergulhe na palavra. Ela é fantástica. Aquele texto de Filipenses 2, quando ele diz assim: considerai o outro superior a você. Muitas vezes pensamos, mas como, Senhor? Ele não segue a ti, ele não tem um compromisso contigo, e eu vou ter que achá-lo superior a mim. Não é isso que muitas vezes a gente pensa? Mas aí a gente vai para o contexto, a gente continua lendo, e aí aquele versículo que a gente gosta muito: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não quis ser igual, ele esvaziou-se, se tornou homem e servo, que lavou até os pés do discípulo. O que é eu considerar o outro superior a mim? É ser servo dele, assim como Cristo. Ele não é nosso exemplo? E que é ser servo? Supri-lo. Você tem que fazer o melhor para o seu amigo, para o seu irmão, para os seus pais, e fazer tudo o que tiver no teu alcance, e ainda dizer: não fiz nada mais do caminho, obrigação. Ele não me deve nada, eu só tenho obrigação para com ele. É isso que a palavra nos ensina. Quer ser cheio do Espírito? É isso que você tem que colocar em prática. Difícil muitas vezes, né? Mas nós temos que ser reais, nós temos que ser verdadeiros. Não fazer e pôr. Você me deve essa, hein? Hoje vivemos no mundo, você me deve essa. A mesma coisa a palavra de Deus, quando ele diz: amai os vossos inimigos. Como eu vou amar meu inimigo? Sabe por que a gente fica nessa? Como amar meu inimigo? Porque a gente associa amor a sentimento. Amar está pertinho, abraçar pessoas que não fazem bem. Mas aí a Bíblia explica o que é amar ao inimigo. Se ele tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Então o que é amar? Supri-lo. Então, se amar o meu inimigo é supri-lo, amar o meu marido é supri-lo. E começa por nós, mulheres: sejam submissas, sujeitai a vossos maridos. É incrível. Deus, mulheres, minhas irmãs, Deus delegou a autoridade do lar ao homem. Não queira pegar o comando. Deus delegou ao homem. Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus fez o homem, colocou como cabeça. Ele colocou eu e você como coração. E o coração é que rega o sangue para a cabeça. Irmãos, há células no nosso cérebro que, se elas ficarem 3 minutos sem irrigação de sangue, elas morrem e são irreversíveis. Então, ai do homem que não tiver no coração, né, pastor Fernando? Para bombá-lo, para regar.
tão tremendo. Parceria completa. O homem cabeça, mas você coração. Um lar não pode ser muito regido pelo coração. Eu estava lendo que lares que as mulheres têm o comando, muitas vezes os filhos têm problemas financeiros. Sabe por quê? A mãe, nós somos regidas pelo coração. Então, se nós temos uma conta para pagar amanhã, e o nosso filho chega e fala: mãe, vou sair com a namorada, eu estou sem dinheiro. Você não poderia quebrar essa para mim? A mãe vai tirar o dinheiro que ela tem que pagar amanhã, e ela vai dar para o filho, porque ela é movida pelo coração, não é pela razão. Somos piores? De jeito nenhum. Somos iguais para Deus. Somos iguais, só somos diferentes. Só somos diferentes. E sabe qual é a fome? A maior fome do homem, a maior fome do seu marido? Para supri-lo, nós precisamos saber, não é sexo. Se você pensou isso, é o segundo. é a honra. O homem quer ser honrado. Lá em Provérbios, a mulher sábia lá, ela diz assim: levantar o marido para que ele seja estimado entre os juízes da terra. Irmãs, que tarefa difícil que Deus nos colocou. Levantarmos os nossos maridos para que eles sejam estimados na terra. Nunca denigra o caráter do seu marido. Nunca fale mal dele para ninguém. Se você se acha mais competente que ele para administrar a tua casa, fica na retaguarda, ore por ele e faça de tudo para levantar esse homem, para que ele seja honrado entre os juízes da terra. Irmãos, isso daria um seminário, mas a gente não tem tempo para isso. Mas aí é a essência. Mulheres, honre o seu marido. Você fazendo isso, você honrando o seu marido, você está abrindo comportas para você ser cheia do Espírito. Alegra o coração de Deus e você se torna cheia do Espírito. Maridos, sujeitai as vossas mulheres. Agora é com vocês. Assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Deus amou a igreja de tal forma que Ele se entregou. E esse é o padrão, maridos, para vocês amar as suas mulheres. A autoridade que Deus te delegou não é autoritarismo, é caminharem juntos. E sabe qual é a fome maior da mulher? Cuidado, proteção, carinho. Por isso que Deus fez os homens mais fortes, ombros mais fortes, braços mais fortes, nos fez mais fisicamente mais frágeis, para sermos protegidas, cuidadas pelos maridos. Então dê essa proteção a ela. Mulher nenhuma teria dificuldade em ser submissa ao marido que dá a sua vida por ela. Nenhuma. Mas muitas das vezes os maridos acham que a vez de autoridade ele se torna autoritário. E se você quer ser cheio do Espírito, você tem que aprender a amar a sua esposa, assim como Deus amou a igreja. Eu costumo dizer assim, né? Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor, gosta de flores, maridos. Eu costumo dizer lá em casa que me dê flor agora, enquanto eu estou viva. Depois que eu morrer, não adianta levar flores no meu túmulo, eu não estou mais lá. Eu vou estar no céu, andando em ruas de ouro. Então eu não preciso mais de flores. Agora eu amo flores. Amo orquídea. Então eu falo, gente, nós temos que aprender a suprir um ao outro. Os casamentos hoje se separam, porque as pessoas vão com uma mentalidade: eu vou casar para ser feliz, e o outro que se dane, o pano de fundo é. Mas se você entrar nessa parceria,
Eu vou casar para fazer o meu marido feliz. E o meu marido vai casar para fazer eu feliz. Tem tudo para dar certo. Porque as bênçãos do Senhor vai cair sobre esse lar. Por isso que eu disse no início, casamento é doação. Casamento é doação. E isso nós conseguimos aos pés da cruz. É lá naquele relacionamento que nós somos quebrados, moídos, consertados, e nos tornamos melhores. E aprendemos a viver dois se tornando um. Então, maridos, querem ser cheios do Espírito? Cuide da sua mulher. A ame como Cristo amou a igreja. Pais, submetam-se aos filhos. Aí falam, não dá, como o pai vai sujeitar os filhos? Sabe qual é a fome dos filhos? Talvez vai até te chocar, mas é limite, impor limite. E falar dos caminhos do Senhor. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Ponha limite. Eu acho que nós não temos que ter nãos excessivos, mas o não é não. Valores não negociam. Muitas vezes pai e mãe vão trabalhar fora, não dá para dar atenção aos filhos, aí então começam a comprar presentes e bajulação para o filho, achando que está fazendo o melhor. E o filho não vai aprendendo a não ouvir o não. Filho não quer presente, filho quer a sua presença. Não tenho nada contra mulheres que trabalham para fora. Eu acho que Deus nos fez capaz de conciliar as duas coisas. Louvado seja o Senhor por isso. Eu admiro, porque Deus nos fez assim. Mas é o equilíbrio. Mulheres, não deixe o resto para sua família, você que trabalha fora. Trabalhe lá sim, mas chegue em casa, dê o melhor para os teus filhos e para o teu marido. Senta com o teu filho. Qual foi a última vez que você sentou com o teu filho? Que você conversou, tomou um café com o teu filho? Quantas vezes você falou da palavra dele essa semana? Não precisa falar, erguer a mão. É com você, com o teu coração. Quantas vezes você leu a palavra de Deus com ele? Irmãos, estamos num mundo que ele corre muito velozmente, e nós vamos nesse tumulto aí achando que isso é normal. Muitas vezes nós vamos perdendo a noção do que é uma família, sentar, conversar. Agradeça a Deus, Deus delegou a criação dos teus filhos a você. Muitas vezes pais só criticam. E se teus filhos um dia se desviarem dos caminhos do Senhor, se você criou na palavra, você ensinou, você falou, ele se desviou, você tem autoridade em Deus para chegar no teu quarto e dizer assim: Senhor, traga a memória dele tudo aquilo que ele aprendeu um dia. Mas se você não ensinou, como você vai falar com Deus? Se você não fez a tua parte. Se você fez e o teu filho se desviou, fica em paz, ele volta. Então, pais, querem ser cheios do Espírito. Ame seus filhos, dedique um tempo aos seus filhos, mas ponha limites. Teus filhos não precisam ter tudo o que eles querem, eles têm que ter aquilo que eles precisam. Filhos, sujeitai a vossos pais. Sabe qual é a fome do pai em relação ao filho? Obediência. É o mandamento com promessa. Se você obedecer teu pai e sua mãe, você vai viver mais aqui na terra. A palavra de Deus diz isso. Então honra teu pai e a tua mãe. Obedeça com todo o teu coração. Não caia nessa. Esse mundo, o velho para cá, parece que fala de uma forma. Não, teu pai é teu pai, sua mãe é sua mãe, eles são autoridade que Deus colocou. Viva uma família dentro daquilo que Deus tem para vocês. Não deixa que nada desse mundo venha atrapalhar aquilo que Deus tem para vocês. A família nasceu no coração de Deus. E quando nós temos
nós nos sujeitamos uns aos outros dentro do nosso lar. Aquela casa é cheia do Espírito, nós somos cheios do Espírito. Nossas orações começam a ser respondidas. Sobrenaturais começam a acontecer nas nossas vidas, porque a busca é deixar se encher. Patrão, sujeitai-vos a vossos empregados. Mas como assim? Dando uma vida digna a eles. Dê uma vida digna ao teu empregado. Não caia naquela de sugar, tirar o máximo que você pode e dar o mínimo. Não caia nessa. Dê o melhor. Se você é empregado, é patrão, dê o melhor para o seu empregado. Uma vida digna, um bom salário. Cumpra todos os protocolos lá na firma que você tem que cumprir para a segurança dele. Empregados, sujeitai-vos aos vossos patrão. Tem empregado? Conheço crentes, não é dessa igreja não, lá da minha terra lá, que eles ficam à noite na vigília. Ele diz: amanhã posso chegar tarde no emprego, meu patrão é da igreja. Nunca faça isso. Você tem que ser exemplo, você tem que ser modelo, melhor funcionário. Você tem que ser um funcionário fazendo lá como se estivesse fazendo para Deus. E quando isso acontece, somos cheios do Espírito. Irmãos, nós precisamos acordar para viver uma vida real com Deus. Uma vida pura. Uma vida onde nós possamos ouvir Deus. E não é só ouvir o que as chaves que estamos recebendo, não, é para colocá-la em prática. Toda vez que Deus fala conosco, é para a gente obedecer e colocar em prática isso no nosso coração, para que nós possamos a cada dia sermos inundados pela graça, amor de Deus, inundado pelo Espírito Santo de Deus. Gostaria que você agachasse sua cabeça agora, falasse com Deus. Eu não sei como você chegou nesta noite, e nem preciso saber, porque Deus sabe. Eu não sei que talvez algumas vasilhas estejam tampadas na sua vida e precisa tirar a tampa para você se encher de Deus. Quem sabe seja um relacionamento quebrado. Quem sabe você não está vivendo uma vida como a palavra manda no teu lar. Você como marido, você como esposa, você como filho, você como pai. Mas o Senhor está aqui. Eu sinto no meu coração, Deus está falando com alguém agora. E Deus está dizendo: filho, tire a tampa. Filho, eu quero te encher. Filho, eu quero que você transborde. Mas tire a tampa que está esbarrando. Deu jorrar na sua vida. Com você que Deus está falando. A palavra diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se entrega a Deus. Fala: Senhor, eu quero ser mais e mais e mais e mais cheia de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes aqui na sua vida. Eu creio que você vai sair daqui diferente essa noite. Porque a palavra de Deus está penetrando no teu coração. Ele está pertinho de você. O Espírito Santo está jorrando aqui neste lugar. Mas tem pessoas ainda fechadas. Abra a rolha, tira a tampa. Deixa o Espírito Santo encher você.
Se esse é o desejo do teu coração, quero terminar orando com você. Vamos à presença de Deus. Senhor Deus e eterno Pai. Pai, obrigada porque o Senhor está neste lugar. Senhor, obrigada porque o Senhor fala conosco. Senhor, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por Cristo ter nos salvado. Obrigada, Santo Espírito de Deus, que trabalha constantemente em nossos corações. Senhor, queremos mais de Ti, queremos ser cheios, queremos transbordar, Senhor. Senhor, onde andarmos, que as pessoas possam ver o Senhor Jesus. O que falarmos, Senhor, seja a Tua voz. Senhor, onde tocarmos, seja a Tua mão, ó Pai, para que o Teu nome